Se você clicou aqui para saber sobre João Félix no Barcelona e o que ele fez com o Atlético de Madrid e sobre características do Oriol Romeu, tomara que eu te responda. Tudo bem, meu povo? Vou falar sobre esses dois temas. Vamos lá. Começando com o João Félix. Não sei se primeiro... Bom, primeiro vamos falar o que o João Félix disse, né? Ele ligou para o Fabrício Romano para pedir para que o Fabrício Romano publicasse algumas impressões que o João Félix tem. De que é o sonho dele jogar no Barcelona, de que ele quer muito jogar no Barça, que é algo que ele sonha desde a infância, que ele espera que isso aconteça algum dia. Do nada. Eu assisti a participação do Fabrício Romano no Rihantes, o programa do Gerard Romero, o canal do Gerard Romero, que é um jornalista aqui de Barcelona, todo mundo conhece. E o Fabrício Romano disse que foi assim. O João Félix ligou, pediu a palavra, pediu a oportunidade de falar, e do nada falou do desejo dele de jogar no Barcelona. A partir daqui, interpretação. Claramente, o João Félix quer primeiro irritar o Atlético de Madrid, tem má relação com o Diego Pablo Simeone, um não gosta do outro, um não quer trabalhar com o outro, então acho que é para forçar uma saída. E segundo, o Barcelona já quis a contratação do João Félix e acho que para ele é um grande clube, é no mesmo país que ele está, ele gosta da Espanha e é de fato um clube que muita gente sonha em jogar. Então, até aí é normal que tenha esse desejo, que se fale desse desejo sendo jogador do Atlético de Madrid, com a torcida que o Atlético de Madrid tem sendo um clube rival, eu acho uma falta de respeito, é uma falta de timing completa, é gerar um terremoto que não deve ser gerado, que nenhum jogador de futebol tem que fazer. Outra coisa é que você sinta que você quer jogar em um clube ou outro, que você saia falando isso publicamente pega muito mal com o clube que você tá. Já pensou assim, daqui a pouco falar, meu sonho é trabalhar no Sport TV, inclusive já até trabalhei, mas seria horrível com quem me paga, me respeita, com quem arca com suas responsabilidades, que é a TNT Sports. Então, não faz sentido absolutamente do ponto de vista ético o que fez o João Félix. E eu não sei se vai ser bom para ele isso, inclusive, porque o Atlético de Madrid pode dificultar uma saída, pode ser que ele fique, pode ser que ele não ache uma saída e vai pegar muito mal com a torcida, vai pegar mal com todo mundo. Então, o João Félix se implodiu, né? Gerou uma explosão em torno dele mesmo, que eu acho que não deveria ter feito. Do ponto de vista prático, se o João Félix pode ou não vir para o Barcelona, acho muito pouco provável que venha. O João Félix é um jogador caro, custou 120 milhões de euros ao Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid tinha acabado de vender o Griezmann para o Barcelona, então o Benfica sabia que tinha esse valor, um jogador que tinha aparecido muito bem no Benfica, e o Atlético de Madrid pagou os 120 milhões de euros por ele. Ele custa ao Atlético de Madrid 16 milhões de euros por ano de salários. E o Atlético de Madrid não tem intenção de emprestar ele para alguém e pagar parte do salário. Então, se o Barcelona quiser, o Barcelona tem que ter 16 milhões de euros para pagar para o João Félix. E, dentro da regra do fair play financeiro, para pagar 16 milhões de euros para o João Félix, o Barcelona tem que liberar 32 milhões de euros. É uma regra 1 para 2. Cada 2 euros que saem, o Barcelona pode gastar 50%. Então, liberar 32 milhões de euros de folha salarial não é fácil para um jogador que não é prioridade. E para um jogador, e além do salário, o Atlético de Madrid quer uma compensação econômica, né? O Chelsea pagou 11 milhões por empréstimo dele de meia temporada. Não sei quanto que o Atlético de Madrid gostaria, no caso que o Barcelona se interessasse. Então, só daí eu já acho completamente inviável. E não é um jogador que vale esses 16 milhões de euros por temporada. Se a gente pegar os números do João Félix, primeira temporada, 18 e 19 no Benfica, foi bem, fez 20 gols em 43 jogos e depois ele faz 9 gols na temporada 19 e 20, depois faz 10, e nessa, somando o Atlético de Madrid e Chelsea, ele fez 9 gols. É um jogador de 9 gols por temporada, que não condiz com o valor que ele tem de salário, nem com o valor que ele teria de transferência, ou mesmo de taxa de empréstimo, então não faz sentido que o Barcelona vá atrás desse jogador. Outra coisa é que o Barcelona vá atrás, né? De vez em quando o Barcelona surpreende muito, mas pelo preço, pelo que ele gera dentro de campo, não faz sentido. É um atacante pela esquerda, que não é um ponta bem aberto, um jogador que joga mais por dentro, então, por características, até poderia funcionar bem no Barça, porque a ponta é para o Baldé correr, você precisa de um jogador mais por dentro, e isso ele poderia fazer. Mas não dá o resultado que um dia se esperou do João Félix. Acho que é um jogador que é bom, mas que foi muito super valorizado pelas expectativas criadas em cima dele. E que, além de tudo, acho que deu essa bola muito fora com essas declarações que ele quis dar. Não é nem que pegaram ele no contrapé, que ele respondeu meio sem querer, que pegaram ele de surpresa. Não, ele conscientemente ligou para o Fabrício Romano, que fez o trabalho dele muito bem feito, que foi divulgar o que disse o jogador, mas ligou
para gerar essa implosão. Ele colocou um dinamite na relação dele com o Atlético de Madrid e explodiu, jogou tudo pelos ares para ver o que acontecia. Acho pouco provável que o Barcelona vá atrás. Veremos se algum clube vai atrás ou se ele vai ter que ficar no Atlético de Madrid. Sobre o João Félix era isso, tá? Então, assim, é para rebaixar um pouco a tensão de vocês, sempre lembrando da situação muito delicada do Barcelona economicamente e que não é fácil trazer qualquer jogador, quanto mais um jogador que custa 16 milhões de euros por ano. O Atlético de Madrid não tem nenhuma intenção em ajudar a pagar o salário. Sobre Oriol Romeu. Seguinte, é um jogador de 31 anos, que apareceu já no profissional do Barcelona na temporada 2010, 2011, por aí, que era um novo Busquets. O Busquets tem 35, o Oriol Romeu 31. Então, assim, jogador de idade parecida, de características muito parecidas ao do Busquets, mas que pelo fato do Barcelona já ter o Busquets naquela época, ele não tinha espaço e foi tentar buscar a vida dele, jogar em outros países, Alemanha, Inglaterra e tal, e voltou ao Girona essa temporada. É um jogador de qualidade inferior ao do Busquets, 4 anos mais jovem, fisicamente ainda aguenta mais, mas de características muito parecidas. Joga entre os zagueiros, é um camisa 5, é marcador, mas também inicia jogadas, tem um porte físico melhor do que o do Busquets, tem 3 centímetros menos, acho que o Busquets tem 1,85, ele tem 1,82, mas é mais forte, aguenta mais trancos do que o Busquets, mas não tem toda a inteligência tática, o passe tão refinado como o Busquets tem. Vou mostrar algumas coisas aqui para vocês para mostrar o meu ponto. Mapa de calor, vem do SofaScore, a fonte, olhar aqui para baixo só porque o tablet está aqui. Olha aí, o de cima do Oriol Romeu, de baixo do Busquets, esses 2 mapas de calores da temporada 22-23, um no Girona e outro no Barcelona. Muito parecidos, né? Você vê que fica muito mais vermelhinho do Oriol Romeu no campo de defesa é o campo da esquerda, do que no campo de ataque, até porque o Girona é um time que não povoa tanto o campo de ataque rival, não mantém tanto a bola no campo do adversário. O Barcelona foi o time de mais posse de bola e mais troca de passes. O Girona foi o 8º em posse de bola, o 7º em troca de passes, ou seja, não fica tanto com a bola, ele não toca tanto na bola como o Busquets. Então o Busquets tem até uma participação ofensiva maior que a dele, mas é um jogador de jogar perto do zagueiro, jogar perto da sua área, muito mais perto da sua área, como vocês podem ver aí, do que da área do adversário. Um jogador de começar jogadas, bom passe, boa distribuição, boa colocação em campo, mas não é um extra classe. Colocando as estatísticas aí, só simplesmente não coube aqui nessa tela que eu coloquei entre os dois, o Oriol Romeu jogou 33 jogos do Campeonato Espanhol, todos como titular. Ele tomou um cartão vermelho direto, então pegou 2 jogos de suspensão. Ele tomou um outro vermelho, vermelho, mais um jogo de suspensão, 3. E ele tomou 8 cartões amarelos. Aqui na Espanha são 5 para um jogador ser suspenso, então mais um jogo suspenso, 4. Jogou das 38 rodadas que ele poderia jogar, 4 ele estava suspenso, jogou 33 jogos. O Busquets jogou 30 jogos com o Barcelona, então o Oriol Romeu jogou mais do que o Busquets. Olha aí, o Busquets não marcou essa temporada, o Oriol Romeu marcou 2 remates por jogo, está em português de Portugal. O Oriol Romeu chuta 0,7 por jogo, o Busquets 0,3. Chuta o dobro do Busquets, mas não chega a ser um número alto, né? Em 2 jogos, o Oriol Romeu chuta 3 bolas no gol adversário. Em 2 jogos, em 4 jogos, o Busquets chuta 1,5, chuta 1 bola. Em 3 jogos, o Busquets chuta 1 bola. Então, assim, não muda muita coisa a partir daí. Toques por jogo, Busquets 74,8 e o Oriol Romeu 61,8. Tem aquilo, o Barcelona toca muito mais na bola do que o Girona, o Busquets toca muito mais na bola do que o Oriol Romeu. Passes precisos no próprio campo, um pouco mais embaixo. A porcentagem do Busquets é 89%, do Oriol Romeu 91%. O jogador, isso é um número positivo, confiável, saída de bola, bolas no próprio campo. Passe preciso no campo do adversário, o Busquets um aproveitamento de 88%, do Oriol Romeu 81%, cai um pouco, até porque o Girona, sem povoar tanto o campo de ataque, os passes tendem a ser mais difíceis dele no campo de ataque, então a probabilidade de ele errar mais passes e tem esse aproveitamento de 81%. Não deu nenhuma assistência na temporada o Oriol Romeu, o Busquets deu 4, ele marcou 2 gols e o Busquets não. É isso, assim, teria estatísticas de defesa também e tal, mas aí varia muito com a relação de como os times se defendem e seria pouco comparável um e outro. Não é um jogador que chega para ser titular. A chegada do Oriol Romeu acho que é um bom choque de realidade para o torcedor ufanista do Barcelona, que esperava Zubimendi, que esperava Kimmich, que esperava jogadores de 60, 70 milhões. O Barcelona vai buscar um de 4 milhões no Girona, porque era o que dava para fazer.
Tá difícil de inscrever os jogadores ainda. O Barcelona só conseguiu se desfazer até agora do Umtiti e teve que pagar para o Umtiti os 20 milhões que devia a ele, mas liberou espaço na folha salarial. Para inscrever Gundogan, Inigo Martínez e Oriol Romeu, vai ter que sair gente, por enquanto ainda não saiu, o mercado já está aberto Estou gravando esse vídeo dia 20, já tem 20 dias de mercado aberto, fora todo mês de junho que dava para negociar antes do mercado estar aberto. 50 dias já assim de fim de temporada e por enquanto nada. Como sempre, ninguém quer sair do Barcelona, como sempre os jogadores encalham. Primeiro porque é um grande clube e ninguém quer sair, segundo porque paga salários, principalmente os do contrato anterior, muito fora da realidade, do contrato anterior, da diretoria anterior, muito fora da realidade. Então o cara está ganhando bem num grande clube, não quer sair. Sair do Barcelona para ir para o Wolverhampton, sair do Barcelona para ir jogar na Udinese, muito jogador não quer ter esse passo tão atrás na carreira, então muita gente não sai do Barça. Eles têm todo o direito de fazer isso, de manter o contrato deles. Então, o Oriol Romeu é um bom choque de realidade. É isso aí que dá para contratar. Jogador que vem do Girona e não um jogador do Bayern de Munique. Até dá, assim, final de contrato, contratar o Gundogan e tal, mas a realidade do Barcelona é essa. Não acho que chega para ser titular, não é o substituto do Busquets, não é um Busquets mais novo. É um jogador que chega, acho que, para compor o plantel. O meio-campo do Barcelona vai ser De Jong, Gundogan, Pedri e Gavi. Eu acho que esses 4 tendem a ser mais fixos, rodando nas posições. De vez em quando o Gundogan pode ser o 5, o De Jong do lado dele. De vez em quando o De Jong de 5, o Gundogan ou o Pedri do lado. De vez em quando o Gavi mais avançado, de vez em quando o Pedri ou o Gundogan mais avançado. Enfim, são 4 jogadores mais móveis no meio-campo. De vez em quando pode jogar só com 3 desses e colocar Abde ou colocar, dependendo de como evoluírem na pré-temporada, Ansu Fati ou Ferran Torres pela esquerda e jogar de novo no 4-3-3. E o Oriol Romeu para compor. De vez em quando tem um jogador mais defensivo, de vez em quando tem um jogador mais físico. É um cara que foi formado na base do Barcelona, que conhece tudo do Barça. Como eu disse no início do vídeo, era um novo Busquets, então assim, é um jogador completamente identificado com esse tipo de jogo que o Barcelona está tão acostumado. Então, de adaptação não deve ter problemas. O problema dele não vou dizer que o jogador é ruim, porque não é. Um jogador formado no Barcelona, que tem a carreira dele que volta do Barcelona, jamais será um jogador ruim. É um bom jogador, mas não é um Busquets. Não é um jogador da qualidade do Busquets. Então, não esperem que ele tenha o protagonismo que o Busquets teve nas últimas temporadas. É para compor. Se for muito bem, se readaptar muito bem, quem sabe até surpreenda e coloque um desses 4 excelentes meio-campistas na reserva. Duvido muito. A temporada é longa, o Barcelona chegou a jogar contra Manchester United, jogo de volta, sem Pedri e sem Gavi, né? E depois ainda perdeu o Frenkie de Jong em alguns jogos, assim, o Barcelona chegou a ficar com o meio campo completamente desconfigurado e por isso está tentando fazer contratações para esse setor para aguentar uma temporada tão longa e tão exigente. É isso, meu povo, é isso sobre Busquets e sobre João Félix, os temas do dia aqui da semana em Barcelona. Amanhã tem vídeo respondendo perguntas de vocês, já abri e já fechei caixinha lá no Instagram, então o vídeo inclusive já está feito, simplesmente vou postar amanhã porque amanhã não vou conseguir gravar, então já gravei hoje. Então espero que vocês venham aqui amanhã assistir o vídeo respondendo as perguntas de vocês sobre João Félix e sobre Oriol Romeu. Espero que esteja respondido. Um beijo para vocês, até amanhã, vocês façam favor de ter juízo.